a gente tem o começo do intestino delgado, representado pelo duodeno. Nesse caminho, segue um trajeto descendente. Então, esse duodeno é o duodeno descendente. Afastando aqui, a gente viria o duodeno ascendente. Eu vou seguir o conceito, então eu vou afastar toda essa massa jejunal. E a gente vai encontrar o duodeno lá embaixo, nessa região aqui. Ó. Ele é bem dorsal. Então, repare que eu estou puxando, ó, o duodeno está aqui, o duodeno está aqui. O duodeno descendente termina na flexura caudal do duodeno e ele passa a subir agora o alimento no que seria o duodeno ascendente. Essa flexura caudal, dependendo da disposição dela, poderia formar o que seria o duodeno transverso. Como aqui a gente vê nessa posição, ele ficaria cortando o plano mediano. Então, duodeno transverso ou flexura caudal. Sobe pelo duodeno ascendente. Reparem que eu estou bem dorsal. E esse duodeno sofre uma flexura para formar o jejum. Então, essa flexura de transição é a flexura duodeno jejunal. Segue do duodeno agora para o jejum e a massa jejunal, que a gente chama, porque o jejum, inclusive, ele recebe esse nome por ter o aspecto de jejum, que é uma alça esvaziada. Então, os primeiros anatomistas, ao observarem esse aspecto, falavam que estaria em jejum a alça, ficou com esse nome. E o jejum é toda essa massa. Para poder isolar e descrevê-lo, o ideal é pegar o cordão mesentérico, que está aqui, que é onde parte a artéria mesentérica e chega à veia, e a gente tem todo o leque jejunal que eu vou abrir aqui nessa, nessa exposição. Então, eu vou abrir esse leque. Tudo isso é jejum. Então, aqui eu vejo o cordão mesentérico e o jejum com os vasos jejunais. Como é que eu sei onde termina o jejum? Né? Eu vejo pela região de transição, que no caso aqui é a região do seco, que ele é bem destacado. Então, reparem que a gente está agora acima do duodeno, né? Então, o duodeno descendente está lá embaixo. A gente está aqui com o seco. Logo, a região que passa aqui paralela a ele é a região final do jejum, que passa a ser chamada de ilho. Então, esse é o ilho. E aqui a gente termina o intestino delgado, duodeno, jejum e ilho. Outra referência é a vascular. Reparem que os vasos jejunais, eles seguem um padrão, né, dentro desse leque. E chega aqui, esse padrão termina e se torna agora bifurcado. Então eu sei que esse vaso eu consigo definir, sem uma precisão histológica, obviamente, mas eu consigo definir que esse vaso é o último jejunal. E aqui seria o primeiro indo para o ilho, ele muda de posição. Então aqui essa transição acaba me dando uma referência vascular do que seria o ilho. Reparem que no ilho o vaso passa paralelo a ele e se distribui. Então aqui a artéria ilíaca e aqui o próprio ilho.